sejam todos muito bem-vindos às nossas dicas de direito do consumidor para sua prova da OAB. Vamos lá, sem maiores delongas. Renato, o que você acredita que pode virar questão de prova? Sem sombra de dúvida, gente, o tema contratos é um tema do momento. Então veja, como é que eu vou trabalhar com os contratos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Antes de você achar qualquer dispositivo legal que fale sobre os contratos, é muito importante que você tenha como base uma coisa chamada princípio da boa-fé objetiva. Como assim? Quando você estuda o tema contratos, o contrato ele não se encerra naquele instrumento. Muita coisa acontece antes, muita coisa acontece depois, e ao redor de todo o espectro contratual, eu tenho o princípio da boa-fé objetiva. Vamos lá, deixa eu tentar desenhar isso para vocês. Vamos para o quadro. Imagine que eu tenho aqui um contrato. O Renato... qualifiquei o Renato aqui com a empresa XYZ e qualifiquei aqui também. Eu tenho a cláusula primeira, eu tenho a cláusula segunda, eu tenho a cláusula terceira e assim vai minha vida. Se eu tiver qualquer cláusula que contraria o artigo 51 do CDC, essa cláusula será nula de pleno direito. Mas como eu estava falando para vocês, um contrato não é um fim em si mesmo, não é só o que está escrito na fase contratual. Ah, Renato, não é só o que está nessa fase? Não. Nós temos antes uma fase conhecida como fase pré-contratual. Ah, Renato, e nessa fase pré-contratual eu tenho o momento da oferta. Ah, Renato, o que é oferta? Bom, oferta é todo meio de informação suficientemente preciso veiculado por qualquer via. Então eu queria que você percebesse o seguinte: se um dia você assinou um contrato, mas você foi completamente movido pela oferta e às vezes você nem pensou direito nesse contrato, você vai estar diante de uma relação de consumo e que merece ser abraçada sob uma ótica maior. Não é só o que está escrito no contrato. O artigo 30 do CDC, dica de número 1, princípio da vinculação da oferta. Princípio da vinculação da oferta. Dentro do tema contratos, eu disse para vocês que nós temos fases. Eu tenho a fase contratual e eu tenho a fase pré-contratual. Dentro dessa fase pré-contratual, eu tenho a oferta, uma hipótese, por exemplo, de uma publicidade. E o que eu vou ter garantido aqui? A fase pré-contratual ela é parte integrante da fase contratual, porque pelo princípio da vinculação da oferta, tudo aquilo que foi ofertado se torna contrato. Então, se um dia você viu 36 prestações fixas e você resolveu comprar um determinado carro, e na hora que a relação foi se desenhando, você viu que na verdade não era nada daquilo e aí foi brigar com a empresa e a empresa disse, está escrito no contrato. Aí você vai falar, mas na publicidade tem alguma coisa escrita? E eles dirão, não. Opa! Você sabia que a publicidade, que a oferta, ela integra o contrato? Ah, não sabia. Então, vamos nessa. Então, veja, eu estou estudando o tema contratos com vocês. Ao redor de todo o tema contratos, eu tenho o princípio da boa-fé objetiva, que já eu vou falar um pouquinho melhor dele. Só que eu estou segmentando esse estudo. Fase pré-contratual. O que pode cair na minha prova da questão da fase pré-contratual? O princípio da vinculação da oferta. Toda publicidade se torna contrato. Ah, Renato, beleza, isso? Como é que eu provo esse meu direito? Como é? Porque na hora que você falar, estava na publicidade, aí o fornecedor vai dizer, não, beleza, mas cadê a publicidade? A gente às vezes não guarda o material publicitário. E nessa hora, na fase pré-contratual, quando você não tiver esse contrato, na hora que você tiver um problema lá na frente, o que você pode pedir?
Artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor. Ele vai garantir para as hipóteses de publicidade a inversão do ônus da prova, que nós denominamos de inversão ope legis. Ope quer dizer por força, legis da lei. O artigo 38 vai dizer que quando um consumidor ele estiver brigando com um determinado fornecedor, é um encargo desse fornecedor contraprovar o direito. Porque o artigo 38 vai dizer assim, o ônus da veracidade das informações publicitárias caberá a quem as patrocina. Então, puxa, Renato, eu estou diante de um contrato de consumo. Está valendo o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vale tudo que está escrito? Vale, desde que não contrarie o artigo 51, porque senão você pode achar uma cláusula nula de pleno direito. Não é só isso. O que aconteceu antes se torna durante pelo princípio da vinculação publicitária. Mas, Renato, eu tenho uma dificuldade de fazer a prova desse direito. Fique tranquilo, porque nesse caso a inversão se chama ope legis e é por força da lei que o fornecedor vai ter que fazer essa contraprova. Tudo bem? Legal. Renato, tudo bem, você falou para mim que eu tenho um contrato, o que está dentro do contrato eu vou no 51, o que aconteceu antes eu vou lá no artigo 30 e trago o princípio da vinculação da oferta, e se acontecer alguma coisa depois? Vamos lá para o quadro. Bom, eu tenho a fase pré-contratual, eu tenho a fase contratual e eu tenho a fase pós-contratual. Ah, é, Renato? Me dá o exemplo de algo que pode acontecer depois que eu absorvi a publicidade, depois que eu assinei o contrato, eu resolvi, por exemplo, me arrepender. Direito de arrependimento, artigo 49 do CDC. Renato, eu tenho o direito de me arrepender? Sim. Escreva lá, direito de arrependimento, fase pós-contratual. É um direito conferido ao consumidor para que num prazo de 7 dias possa melhor refletir acerca de uma aquisição feita fora do estabelecimento comercial. Deixa eu falar um pouco melhor para vocês. Renato, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, eu tenho 7 dias para desistir de uma compra? Sim. Toda e qualquer compra, entrei numa loja, fiz uma compra de uma televisão, eu posso desistir? Não, isso seria uma insegurança jurídica muito grande. Ia ter muita gente que ia comprar roupa na sexta-feira e usar no final de semana e devolver na segunda. Ia ter gente que ia comprar carro, apartamento, um monte de coisa. Ah, e aí, como é que eu posso me virar? Bom, a questão é a seguinte, você tem o direito de arrependimento para compras feitas fora do estabelecimento comercial. O que é fora do estabelecimento comercial? Televisão, telefone, internet, aplicativos, situações em que você absorveu bens de consumo sem ter uma interação direta, presencial com a figura do fornecedor. Ah, Renata, então, por exemplo, imagine aqui que eu comprei uma camisa por um site desses de venda. Quando essa camisa chegou, não era nada daquilo que eu imaginava, só de tocar no tecido, eu já vi que aquele tecido não era de boa qualidade. Eu posso me arrepender? Se a compra foi feita pela internet, a resposta será sim, você tem o direito de arrependimento. Ah, Renato, peraí, mas nesse caso foi uma baixa qualidade. Me diga uma coisa, e se for de boa qualidade, qual o problema? Você às vezes recebeu um produto de ótima qualidade, mas você comprou por impulso. Você foi levado àquele momento por técnicas comerciais que produziram um ruído na autonomia da tua vontade. Ah, é uma Black Friday da vida que chega e fala, olha, somente hoje. Aí, de repente, você vai no impulso e pimba, compra. Você pode se arrepender dessa aquisição sem problema algum. Então, vamos lá. Direito de arrependimento está dentro da fase pós-contratual. E essa fase pós-contratual, depois do contrato, pode fazer com que eu anule todo o negócio jurídico? Sim, desde que você compre à distância, fora desse estabelecimento. Os 7 dias, eles correm de quando? De quando eu comprei, alô, oi, pode entregar, toma aqui o número do cartão, ou de quando você recebeu? Quando que começa a contagem do prazo de 7 dias? Da compra
ou do recebimento? E aí eu digo para vocês, o legislador brasileiro, o cara que fez a lei, né, ele conhecia o fornecedor brasileiro. E se fossem 7 dias de quando você fez a compra, adivinha quantos dias iam levar para chegar esse produto? Pelo menos 8 dias, ou seja, depois de ter acabado aquele prazo. E aí a lei não ia ter finalidade nenhuma. Então, os 7 dias eles correm do recebimento desse bem de consumo. Legal? Vamos lá para o quadro agora para eu finalizar. Você viu que estudar contratos no Código de Defesa do Consumidor não é estudar somente a cláusula desse contrato. É a cláusula do contrato que o artigo 51 vai trabalhar, dizendo que ela seria nula de pleno direito. É estudar o que aconteceu antes, no momento da oferta, está lá do artigo 30 até o 35 do CDC, mas também estudar o depois, como o direito de arrependimento, em que você pode desfazer todo esse negócio jurídico pela técnica comercial abordada. Ao redor de tudo isso, gente, ao redor de todo o espectro contratual, sabe o que eu tenho? Eu tenho o princípio da boa-fé objetiva. Então, quando você tiver uma questão de direito do consumidor e falar de contratos, se falar da fase pré-contratual, você conversa aqui dizendo que ela integra a fase do contrato. Se você falar de fase contratual, veja se você não tem uma cláusula que pode ser considerada como nula de pleno direito. Se for na fase pós-contratual e, nesse caso, você estiver diante do direito de arrependimento, diga que você pode desfazer o negócio, mas nunca deixe de trazer o princípio da boa-fé objetiva, que ele fala sobre ética. O que é a ética? Gente, não é razoável que você redija um contrato em que só você lucra. O ideal é que você lucre. Note, através do momento do consumo, nós remuneramos as empresas, elas recolhem impostos e esse dinheiro vai para o Estado. Boa parte da economia nacional ela é retroalimentada em função do consumo, então ninguém quer sufocar o fornecedor, muito pelo contrário, a gente quer ter grandes relações em que os fornecedores, em realidade, eles lucrem muito desde que respeitem os consumidores. A base do nosso estudo está justamente aí, é o equilíbrio, é o que a gente chama de princípio da harmonização dos interesses. Só é importante se é importante para todos. É importante para o consumidor, é importante para o fornecedor, é importante para o Estado, e aí você tem como entrar numa espiral do bem e que pode fazer toda a diferença, tanto para a economia do país, quanto para o cotidiano das pessoas, beleza? Então, Renato, se eu falar de responsabilidade contratual no Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que levar em consideração toda a ética esperada com base no princípio da boa-fé objetiva. Beleza, gente? Então, fique por aí, um grande abraço e até a próxima.